Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre a Proclamação da República. Comigo no estúdio da TVE está o professor Luiz Fernando Serri, professor do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Educação. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. É um prazer estar aqui novamente. E agradeço a você que está em casa nos acompanhando para aprender um pouco mais sobre um dos capítulos mais importantes da história deste país. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, a Proclamação da República do Brasil. Comigo no estúdio está o professor Luiz Fernando Serri, do Departamento de História da UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Educação. Professor, nós tivemos um período longo de monarquia, de império, de 1822, com a proclamação da independência, até 1889, quando ocorreu o que muitos classificam como um golpe de Estado, não um movimento necessariamente popular, que queria a derrubada na época de Dom Pedro II, que, até onde eu saiba, foi a pessoa que mais tempo ficou governando esse país. Foram, se não me engano, 5 décadas, ou quase 5 décadas de reinado. Isso. E nós tivemos, lógico, períodos conturbados durante o reinado de Dom Pedro II, mas, principalmente a Guerra do Paraguai, de forma geral, foi um reinado pacífico, e ele era muito bem quisto pela população, até onde se sabe. Bom, antes de falarmos da proclamação da República, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouquinho sobre esse Brasil Império. Afinal, não era estranho existir um império tropical num lugar onde, ou seja, o continente americano, tínhamos apenas repúblicas? Veja, Ney, de fato, o Brasil é uma espécie de, não vou dizer patinho feio da América, mas ele acaba sendo um país que vai no caminho contrário dos demais países do continente. Exceto o México, que também tem uma experiência monárquica por um período menor que o período brasileiro, o resto dos países da América não tem essa experiência monárquica depois da sua independência. Então, para todos os nossos irmãos da América, inclusive Estados Unidos, a lógica era obter a independência e se livrar do domínio da colônia, que era uma monarquia, e fazer uma ruptura republicana. Então, o país que acaba sendo líder nesse aspecto é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acaba sendo, até porque ele aconteceu muito antes, né? Aconteceu já no século XVIII, a independência norte-americana, ele acaba sendo uma espécie de modelo para os demais países. Então, é um país que se liberta da Inglaterra, que é uma monarquia, através de uma guerra civil, principalmente com a presença de pequenos proprietários e de grandes proprietários também, já nascidos nos Estados Unidos, já de longa data. Então se trata da constituição de uma classe dominante nacional também dentro dos Estados Unidos, e essa independência ela é feita com uma ruptura ampla, não só do laço colonial, mas também do modelo monárquico. E aí os Estados Unidos vão ser, tirando ali algumas repúblicas, né, algumas cidades-estado da Itália, da época do final da Idade Média e do começo da Idade Moderna, que as pessoas chamam de Renascimento, que eram cidades que funcionavam como repúblicas, é a primeira grande república moderna, que vai surgir depois desse período, depois do período medieval, aliás, até depois de todo o período da Antiguidade também. Então é uma grande novidade um país assumir a condição republicana. O Império Brasileiro ele vai ser uma resposta possível para a situação brasileira. Quer dizer, os outros países em geral eram países que já fizeram a sua independência se libertando da Espanha, no caso, né, da América Hispânica, que é o caso da maioria dos países,
e também reafirmando um poder local, um poder regional. Então você tinha elites que eram regionais, você tem toda uma separação por causa de geografia, de costumes, etc. E aí se formam elites regionais, também pela questão econômica, né, do produto que era exportado ali, da atividade econômica, e essas elites se independentizam uma das outras. Então você tem, no caso da América, toda uma fragmentação territorial, uma fragmentação em vários países, todos eles republicanos. No caso brasileiro, você tem alguma coisa que um historiador, um colega meu uruguaio, ele fez um programa de rádio sobre o Brasil do século XIX, e ele disse que nós poderíamos comparar o Brasil a uma grande Rússia latino-americana. A Rússia, lógico, da época do czarismo, né? Porque você tem um território gigante, super conservador e com um poder centralizado num imperador. Por que isso tudo está vinculado? Porque essas coisas estão todas vinculadas entre si. Porque a extensão territorial brasileira, para ela se manter como unidade territorial, ou ela teria um poder centralizado forte, né, que levasse a essa unidade territorial, em que todo mundo se referenciasse ao imperador, ou haveria essa fragmentação do mesmo jeito. E isso não foi uma escolha das elites locais. Foi, na verdade, uma estratégia feita pelos próprios portugueses no processo de construção da independência. Então você tem todo um conjunto aí de fatores, e tem uma frase do Dom João VI que é muito conhecida. Dizem, né, que Dom João VI disse para o Dom Pedro I, o futuro Dom Pedro I, seu filho que ficou no Brasil como regente quando a corte voltou para Portugal, ele disse: Pedro, se for para eu perder o Brasil, que seja para ti que me há de respeitar do que para algum desses aventureiros. Então, na verdade, ali o Dom João VI praticamente já passa a chave do Brasil, né, já passa a escritura do Brasil para o Dom Pedro I, para o seu filho que seria o seu sucessor. E o plano do Dom João VI na verdade, não era nada ingênuo. Muita gente diz que ele era um bobo, né? Que ele era um bufão, uma pessoa assim que é medrosa, etc. Então se constroem muitas versões em cima dos defeitos do Dom João VI, mas o Dom João VI com isso mostrou que ele era um grande estadista. O que ele apontava? Ele apontava o seguinte: eu volto para Portugal e o Brasil, se for independente, vai ser um país monárquico governado pelo meu filho. Ora, quando eu falecer lá em Portugal, meu herdeiro é o Dom Pedro I e eu passo a ter o projeto português já de vários séculos, que era você ter um império que fosse atlântico, né, que atravessasse de Portugal até o Brasil como um único grande reino super poderoso, né, muito mais poderoso do que Portugal poderia ser, sendo um país tão pequeno ali no cantinho da Europa, cercado por vizinhos mais poderosos. Então esse era o plano. Não deu certo porque Portugal fez uma revolução para constitucionalizar o país. E aí o poder do sucessor, né, do Dom João VI, acabou sendo diminuído e esse plano não deu certo. Mas se explica o império pela possibilidade da unidade territorial. Para que tanta gente diferente pudesse continuar junta, você tinha que ter uma figura que unificasse todo mundo. Então, não só o Dom Pedro II, né, o filho do Dom Pedro I, apesar de a gente sempre ver as figuras, né, o Dom Pedro II sempre aparece com um senhor já idoso, barbudo, e o Dom Pedro I sempre aparece como um jovem. As pessoas sempre confundem, né? Dom Pedro I seria o filho do Dom Pedro II, mas é o contrário, né? O Dom Pedro II é o filho do Dom Pedro I, até porque o Dom Pedro I morreu muito jovem. E essa figura desse senhor já, né, idoso, sereno, etc., primeiro que ela tem base na realidade, porque ele foi muito preparado para assumir a condição de monarca, né? Você tem todo um processo ali de preparação na cultura, na ciência política, de uma forma geral, e também tem a ver com essa propaganda, né, que acaba sendo feita mais ou menos naturalmente naquele momento, né, que havia, como hoje, né, marqueteiros que fazem determinadas imagens, mas havia também a formação dessa imagem, dessa ideia de um grande pai desse país gigantesco, né? E apesar de alguns momentos ali, como você falou, da Guerra do Paraguai, de algum conflito político mais intenso,
De fato, o Império foi um período de estabilidade. Lógico, foi um período de estabilidade porque boa parte das demandas populares foram reprimidas. Então, era um país escravocrata, era um país em que poucas pessoas tinham acesso ao poder, poucas pessoas tinham acesso a voto, a eleições, etc. E a política era muito conservadora, era muito controlada. Tinha dois partidos, que eram os liberais e os conservadores, e as pessoas diziam que não tem nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Ou seja, o esquema da política era mais ou menos o mesmo, né? O ritmo da política era mais ou menos o mesmo, e você tinha um revezamento. É lógico que uma coisa como essa, na história, não vai durar, assim, não dura para sempre, porque as condições econômicas, né, uma série de outros fatores vão se modificando ao longo do tempo, e aí o que você vai ter é uma situação em que novas demandas vão surgir, que vão tensionar a própria unidade, a própria estabilidade do Império. Então, nos seus últimos 20 anos, vários fatores já começam a criar uma instabilidade que vai explicar a proclamação da República. Então, nos últimos 20 anos, como o senhor coloca, do regime imperial de Dom Pedro II, o reinado de Dom Pedro II, vários fatores começam a colocar em risco a coroa brasileira. Exato. Mas que fatores foram esses? E a opção pela República era a mais interessante realmente, porque no Brasil nós tivemos durante todo o Império uma única Constituição, que tinha uma novidade em relação aos três poderes, isso, né? Que era o poder moderador, ou seja, o imperador tinha o poder de interferir em todo o processo, quando ele bem entendesse. Poder esse criado por Dom Pedro I, se eu não me engano, talvez aconselhado por alguém. Mas, óbvio que isso era pouco usual. Tivemos, mesmo assim, uma única Constituição, o que demonstra uma certa estabilidade, mesmo que fosse a base da força. O mesmo processo de repressão de força existiu na República, mas a República era mais interessante naquele momento e eu pergunto, junto com o que serviu de caldo, ou seja, as causas, que fatores foram esses que levaram à proclamação da República, eu pergunto, o que era a República para aquelas pessoas da época? A proposta da República, ela vai surgir em diferentes grupos nesse período aí da segunda metade do século XIX, e para cada grupo ela tem um significado diferente. É interessante a gente pensar o que é o significado da República mesmo, né? A República vem do latim res publica, coisa pública. A monarquia não é uma coisa pública, né? O país sob uma monarquia não é uma coisa pública. Nas situações mais, vamos dizer assim, tradicionais, mais do antigo regime, mais puramente absolutistas, o país e tudo que tem no país é considerado uma propriedade pessoal do rei, que é rei por direito divino. Então isso não é uma coisa pública, é uma coisa privada do rei. Tudo que o país tem é do rei e todas as pessoas são seus súditos, não é? Tanto que se você faz alguma coisa contra o governo, como por exemplo o Tiradentes, né, fez contra a coroa portuguesa, ele foi acusado pelo crime de lesa majestade, não de lesa pátria. Hoje em dia, se você vende um segredo militar, alguma coisa assim muito grave, você é acusado por um crime de lesa pátria. Naquele momento era de lesa majestade. Então a majestade era a própria figura da pátria, né? Ela encarnava a própria figura da pátria. Isso porque todos são iguais na República, mas na monarquia todos são iguais exceto a família real. Então todo mundo pode ser presidente na República. É lógico que não é tão fácil assim, mas a princípio, teoricamente, qualquer pessoa que tenha determinada idade, que esteja no gozo dos seus direitos políticos, pode ser presidente. Agora, no caso da monarquia, só pode ser rei quem nasce na família real ou quem está na linha sucessória dessa família real. Então, o cargo, né, ou a condição do chefe de Estado, ela é privativa de uma determinada família. Então, não são todos iguais. E todo mundo que está em torno dessa família acaba sendo diferente dos demais porque eles têm título de nobreza. Então, eles estão um patamar acima dos outros, né? A República, ela vem para mudar essa situação. Ela vem para instituir um regime em que todos são, pelo menos teoricamente, pelo menos diante da lei, são todos iguais. Então, quando a gente diz todos são iguais perante a lei, esse é um princípio republicano. Quando a gente fala assim que alguém é muito republicano, às vezes as pessoas falam isso de um presidente do Supremo Tribunal ou de algum político, falam, não, ele é muito republicano. Ora, todo mundo está sob república e todo mundo é republicano, mas o que quer dizer isso, ele é muito republicano? Quer dizer que ele trata todos igualmente.
né? Ele trata todas as ideias com isenção. Esse é o, vamos dizer assim, a base da ideia da República. É por isso que se constitui a República. Alguém que é republicano, que é alguém que não vai tratar os outros porque é meu parente, porque vou favorecer porque é conhecido meu, vou favorecer porque ele é de determinada classe social, como acontece de forma assim normal na monarquia. Na monarquia, a nobreza não pode ser tratada, não pode ser julgada, não tem as mesmas condições que o resto da população. Então você tem pessoas que são diferentes, efetivamente, assim, legalmente diferentes perante a lei. República vem para mudar isso. Agora, o que isso tem a ver com o Brasil, né? No momento em que vamos dizer assim, a economia começa a se diversificar, no momento em que o próprio desenvolvimento dos fatores políticos, da questão da própria Guerra do Paraguai, que é um marco muito importante para o próprio Império em termos de modificações, essas mudanças começam a tensionar aquela situação anterior. Eu diria que o fator mais forte para colocar a monarquia, o Império, portanto, numa situação de abalo, é o desenvolvimento da economia e principalmente o desenvolvimento da cafeicultura no Vale do Paraíba, que vai, né, pega Rio de Janeiro e São Paulo. E depois vai avançar também para São Paulo, para aquilo que era chamado de Oeste Paulista, que na verdade é o Nordeste Paulista, né? O Oeste Paulista é um conceito histórico, não é um conceito geográfico. Forma-se uma classe de cafeicultores que progressivamente vai se tornando muito rica, vai se tornando muito poderosa. E essa classe não encontra espaço para exercer poder político, ela só tem poder econômico. Quando ela quer poder político, ela não tem, porque esse poder político está centralizado pelo imperador. E o imperador distribui esse poder a quem ele quer. Daí você tem os tais dos barões, né? Você tinha barão do café, barão do cacau, barão da borracha, barão da erva mate, quer dizer, grandes proprietários locais, que eram pessoas muito ricas, que o imperador dava o título de barão, que é o título mais básico da nobiliarquia, para fazer aliados. Então, Barão de Guaraúna, por exemplo, recebe um título do imperador para que ele, em troca, se alie, né? Para que ele apoie, para que ele seja os olhos, os ouvidos e os braços do imperador na região dos Campos Gerais. Então, esse é um processo que vai acontecendo. Só que não tem título de barão para todo mundo, embora tenham sido dados muitos títulos de nobreza, né? Ao longo de todo o Império foram mais de 1000 títulos de nobreza que o Dom Pedro II atribuiu para algumas pessoas, mas você tem confrontos entre as pessoas que não tinham título de nobreza e que também não concordavam com as próprias políticas econômicas, etc., do Império. Então, o fator que vai começar a promover, um dos fatores, na minha opinião, mais importante, que começa a promover essa rachadura da estabilidade, né, da força do Império, é a incapacidade que um poder centralizado tem de atender os interesses regionais das pessoas que tinham mais poder econômico. Além disso, você vai ter outras questões que eu não vou dizer que são menores, são questões importantes também, que é o fato de você de você passar a ter o desenvolvimento de uma instituição nacional que tem consciência de si e da sua força e do seu papel e não tem também a respectiva presença em termos de força política, que é o Exército. O Exército, como nós o conhecemos, ele vai acabar se constituindo na própria Guerra do Paraguai. Um outro fator é a escravidão, porque, por exemplo, na própria Guerra do Paraguai, os escravos eram levados para lutar e os que voltaram não recebiam alforria e não recebiam terra, ao contrário da promessa. Ao mesmo tempo, né, você tem pressão estrangeira que queria mercado consumidor e a própria pressão dos escravos que vão lutando contra a escravidão de uma forma mais aberta, ou vão lutando de um outro jeito, que é economizar dinheiro, né, principalmente escravos de ganho, que não eram como os escravos de fazenda, compram alforria, formam famílias e começam a pressionar por liberdade. E também você tem uma formação de uma classe média de profissionais liberais, médicos, advogados, né? Uma classe média urbana que também vai querer mudanças políticas e uma boa parte dessa classe média se radicaliza politicamente. Quer dizer, ela vai se assemelhar àquilo que os franceses, na Revolução Francesa, chamavam de jacobinos, que eram aqueles que queriam mais distribuição do poder, mais distribuição das riquezas, que a gente não pode chamar de socialistas nessa época ainda, mas que tinham essa característica, eles eram mais radicais socialmente e politicamente. Esse conjunto de pessoas, esse conjunto de forças é que vai formar um grande bloco a favor da República no Brasil. 15 de setembro de 1889. Marechal Deodoro da Fonseca estava doente
Dizem que usaram de um subterfúgio. Ele era amigo de Dom Pedro II e tinha um pacto de lealdade com Dom Pedro II. Mas ele acaba proclamando a República. Num primeiro momento, ele apenas afasta o que seria o coordenador da Casa Civil, não sei se era esse o nome técnico na época. Era o presidente do gabinete dos ministros, né? Exatamente. Ou seja, o que seria hoje o chefe da Casa Civil. Isso. Né? E então, num primeiro momento, ele apenas faz isso e daí depois, se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errado, mentem, ele volta para casa, ele estava adoentado, mentem para ele dizendo que Dom Pedro II tinha nomeado um inimigo político dele, Deodoro da Fonseca, para o mesmo cargo. Daí ele volta e proclama a independência. Essa história tem fundamento? Isso é verdade? É isso que nos contam os relatos da época. Se a gente for parar para pensar, é interessante como que a República surge de um conjunto de boatos. Porque o primeiro boato que leva, há um primeiro boato que leva, né, o Deodoro a fazer a destituição do gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o chefe, ele, como você falou, né, como se fosse um presidente da Casa Civil, e essa destituição é causada por um boato. E a proclamação da República é causada por um outro boato, exatamente isso que você colocou. Então, parece que nós estamos na mão de pessoas que são muito volúveis, etc. Né? E, de fato, isso acaba configurando uma situação de golpe. Então, você tem a utilização do Deodoro, que era uma figura importantíssima, uma figura de referência, uma figura que o Exército seguiria, e você tem um grupo de conspiradores, né, que estão interessados em fazer a República, e essa acaba sendo assim, é esse o caminho que dá certo. Então, fazer a República desse jeito acaba sendo, de novo, uma marca que vai se repetir muitas vezes na história do Brasil, que é, você chega numa situação de grande tensão, de grande instabilidade, que tem que ser resolvida por uma mudança às vezes mais profunda, às vezes menos profunda. Essa mudança, historicamente, né, a maior parte das experiências de mudança desse tipo, no caso brasileiro, são mudanças feitas por cima. São mudanças feitas com arranjos, né, com golpes, com mudanças de última hora e etc. É lógico que se não houvessem condições para a mudança do regime, quer dizer, se não houvesse muita gente interessada nisso, muita gente que se beneficiaria da mudança do regime, aquilo ia ter sido uma quartelada que ia ser reprimida por outra parte do Exército, que fosse leal e etc., e ia desaparecer. Então, é interessante pensar isso, né? A gente tem essa, vamos dizer assim, essa pequena história que é o fato, né, de que parece briga de lavadeira, um falou isso, outro disse outra coisa, de repente alguém acabou proclamando a República. Tem um pouco dessa coisa aí que é quase um picaresco político, uma coisa assim, mas também você tem um movimento que está acontecendo, né, de forma mais subterrânea, menos presente, mas também é um movimento muito, muito forte e é o que garante que esse atropelo político acaba virando uma grande mudança, efetivamente. Mas, infelizmente, essa é uma das marcas, né? Eu não me recordo agora quem foi o republicano que disse isso, mas quem foi o personagem da época que disse isso, mas ele disse assim: o povo do Rio de Janeiro, que é onde aconteceu, né, a proclamação, assistiu à proclamação da República bestializado. Então o povo não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Que houve ali uma mobilização e foram atrás das pessoas, as pessoas foram para as ruas, tal. Quando as pessoas viram, já estava resolvido e tinha sido feito por, né, uma quartelada praticamente, um movimento de militares com uma série de outros apoiadores e conspiradores, e o povo ficou assistindo aquilo, né, como não entendendo o que estava acontecendo. A hora que o povo acordou, no dia seguinte já tinha acabado a monarquia. Então, só recapitulando, porque isso é muito interessante, o senhor sabe quem leva a primeira fofoca a Deodoro da Fonseca, que estava de cama e vai para o quartel só para destituir o presidente do gabinete dos ministros, que hoje seria o chefe da Casa Civil, o Visconde de Ouro Preto? O senhor sabe? Mas alguém leva, e é um republicano com certeza, né? Com certeza. É um republicano com certeza. Então, que leva esse boato até Deodoro da Fonseca. É a típica conspiração, né? Isso realmente caracteriza. Deodoro volta para casa, de novo estava doente, e daí na sequência dizem que disseram para ele que um inimigo foi nomeado. Acho que nem tinha sido nomeado alguém. Não tinha. Porque assim, o Dom Pedro II não estava no Rio de Janeiro nesse momento, ele estava em Petrópolis, né, que também era uma das casas do imperador.
E aí a notícia que chega para o Dom Pedro é, olha, está tendo uma confusão no Rio de Janeiro, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a briga é contra o Visconde de Ouro Preto. E o Dom Pedro fala, não, digam lá que a gente então que dissolva o gabinete, que a gente vai resolver o problema e etc. Então o imperador está achando que está tendo uma confusão política que ele vai resolver, ele vai voltar para o Rio de Janeiro e vai resolver a situação. Nesse meio tempo acontece o resto do processo do golpe. Então não é que tem um corte assim, aqui acabou a monarquia. Esses acontecimentos, né, que vão ter espaço ali entre 14, 15, 16 de novembro, 16 não chega a acontecer muita coisa, é um período em que a República está proclamada, mas o imperador continua imperador. Então ele vai tentar resolver as coisas. O imperador só fala, eu vou desfazer, né, o gabinete, nós vamos montar um outro, conversar com os revoltosos e montar um outro gabinete. E isso é a posição do imperador. E não dá para ter certeza absoluta se o que acontece é vamos dizer assim, uma má-fé, ou se é aquela coisa que a gente chama de telefone sem fio, né? O cara fala uma coisa aqui, daí vai passando para outro, para outro, para outro. Quando chega lá na frente, ainda mais numa situação de tensão política como essa, as pessoas já têm uma mensagem completamente diferente. Não sei se por má-fé, se por estratégia, né, ou por problema de comunicação. Imagina como é que era a comunicação naquela época, né? O que acontece é exatamente isso. Acaba tendo aí vamos dizer assim, um recrudescimento da situação e o Deodoro acaba proclamando a República e depois isso vai ser sacramentado, né, com uma declaração solene na parte da tarde na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Se estivéssemos em épocas de Facebook, seria uma fake news que enganou Deodoro da Fonseca. Exatamente, e levou o imperador junto, né? Foi todo mundo na fake news. Fake news é um troço perigoso, então. Perigosíssimo, perigosíssimo. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a Proclamação da República. Comigo no estúdio está o professor Luiz Fernando Serri, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e que tem doutorado em Educação. Professor, eu gostaria que a gente continuasse falando um pouquinho desses instantes que sucederam 15 de novembro de 1889. Mas apenas para recapitular para quem está em casa, no bloco anterior nós falamos de maneira muito resumida sobre o que aconteceu no século XIX no Brasil, porque o Brasil foi uma das poucas monarquias criadas no continente americano após o processo de independência. Era uma estratégia de manutenção futura do Império Português, pelo menos na cabeça de Dom João VI, que acabou não dando certo. Na sequência, tivemos um período longo de reinado, mas nos últimos 20 anos de reinado, especificamente de Dom Pedro II, vários problemas começaram a acontecer. Classes emergentes, principalmente os barões do café, entre outros, queriam seu quinhão de poder e não tinham, até porque na monarquia os nobres são diferentes dos demais, e isso acabava irritando muita gente que tinha poder econômico. Havia também a questão da escravidão, o movimento abolicionista era muito forte e, obviamente, aconteceu o que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, porque Deodoro da Fonseca foi enganado por boatos. Mas, inevitavelmente, pelo que o senhor relata, a República acabaria sendo proclamada, nem que fosse após a morte de Dom Pedro II. No entanto, existem alguns aspectos que são relevantes e eu gostaria de resgatar. A abolição do regime escravocrata no Brasil, um ano antes, interferiu no poder da coroa e no prestígio da coroa, junto, por exemplo, a quem mantinha a coroa, como os barões do café? Veja bem, Ney, naquele momento, o país estava organizado economicamente em torno da escravidão. Você já tinha diversos setores econômicos, inclusive esse grupo, né, de fazendeiros do café do Vale do Paraíba, que se interessavam
por um trabalho livre. Eles começaram a fazer algumas experiências com imigrantes já na época do Império ainda, com relações de trabalho assalariadas, com relações ou assalariadas ou outras formas de trabalho com trabalhadores livres, porque estavam buscando um processo de modernização não só da agricultura, da atividade econômica, como também da própria sociedade. Mas a grande maioria dos donos de fazenda, né, dos próprios comerciantes, até pessoas assim, às vezes tinha uma viúva que tinha um escravo. A relação era muito profunda, a dependência das classes dominantes era muito profunda. E o debate abolicionista ele leva aí 15, 20 anos acontecendo antes de efetivamente acontecer a abolição. Além da pressão estrangeira, né, que queria que os escravos passassem a consumidores também, para ter mais mercado consumidor para os produtos industrializados, então principalmente Inglaterra tinha essa perspectiva, você também tinha, vamos dizer assim, gente que dizia que se houvesse a abolição, o país ia entrar em colapso absoluto, né? É engraçado porque quando se falou em lei trabalhista, salário mínimo, etc., muita gente também disse ali nos anos 40, 50, que se acontecesse isso, o Brasil ia acabar porque a economia ia ser destruída, etc., etc. O fato, né, é que se tratava muito mais do interesse econômico daquelas pessoas. Aqueles escravos não eram só força de trabalho, eles também eram patrimônio, cada um deles valia um bom dinheiro. Então, a abolição, ela, com uma canetada, ela acabaria com esse patrimônio. Esse patrimônio desapareceria. Seriam pessoas, né, que não teriam mais a condição de propriedade de outras pessoas e, portanto, era uma perda patrimonial enorme para esses grupos. Evidentemente, para aqueles grupos, tanto que estavam lutando pela escravidão, quanto para quem não tinha escravo nenhum, quanto para quem estava interessado numa relação de trabalho mais moderna, a abolição não fez tanta diferença. Agora, para a grande maioria da classe dominante, a abolição foi um golpe duro, né? Muita gente acabou ficando muito, vamos dizer assim, revoltada contra a monarquia pelo fim da escravidão. Então, não é um fator único que vai explicar isso, claro, mas é um fator que certamente enfraquece o poder do Império. E aí a gente tenta entender o seguinte: por que foi que quem era a favor do Império não defendeu o Império, né? Não defendeu a monarquia, não defendeu o Dom Pedro II? Alguns fatores explicam. Quer dizer, se alguém vinha dizendo assim, eu apoio o imperador porque ele garante a forma como a nossa sociedade está estruturada e eu continuo tendo meus escravos, de repente isso acaba, ele não tem mais nenhum motivo para apoiar o imperador. Então, esse é um dos fatores que leva, vamos dizer assim, a essa perda de apoio. Tem outros fatores também, como a própria questão militar, né? Os militares também queriam mais espaço, houve alguns confrontos com a igreja também por questões diplomáticas, questões de poder. Então, o Império, que assim, as coisas acabam acontecendo, a gente acaba lendo os fatos meio pelo contrário, né? Os fatos acabam acontecendo porque vários outros fatos apontam aquele caminho. Aquele caminho não é obrigatório, quer dizer, a gente não pode dizer assim que, não é como química ou matemática, a história não é assim, que você coloca determinados fatores e fala, isso aqui necessariamente vai gerar aquilo. Mas esses fatores aqui tornam muito provável, né? Eu diria assim, extremamente provável que o resultado vai ser aquele, num momento ou em outro. Então, o que explica o golpe da proclamação da República é aquilo que a gente já falou, e o que explica que uma coisa assim tão, vamos dizer assim, atabalhoada, tão aparentemente frágil, acabe se consolidando e a gente vive numa república até hoje, também está vinculado às condições que esses fatos anteriores foram gerando na sociedade. Que o senhor explicou no bloco anterior, aliás. Em relação agora ao que aconteceu com a família real logo após a proclamação da República, eles ficaram alguns dias ou meses ainda no Brasil ou foram convidados a se retirar do país o mais breve possível? A segunda alternativa. Pelo seguinte, em qualquer situação que eu tenha derrubada da monarquia, a manutenção do rei ou da família real no país significa que aquele regime vai estar sempre ameaçado pela possibilidade de retorno.
Então esse é um outro fator também, né? Porque se o imperador continua no Brasil, ou se ele continua vivo, quando eu vou pensar no caso, por exemplo, da Revolução Francesa ou da Revolução Russa, mataram o czar, mataram o rei, mataram a família real. No caso da Revolução Russa, ainda de forma mais imediata. No caso da França, demora alguns anos, até o rei ser guilhotinado e etc. Mas a presença do rei é praticamente como eu deixar um conspirador, um possível conspirador dentro do país. Aí as forças que querem a volta, que queriam, né, podiam querer a volta da monarquia, elas estavam com a alternativa à mão. Era só libertar o imperador, era só talvez incentivar um possível herdeiro, como era o caso da princesa Isabel, alguma coisa assim. Então a estratégia que o regime do Deodório vai tomar ao constituir, né, a presidência da República, ao constituir todo o ordenamento legal, é exilar o Dom Pedro II e toda a família real. Então o Dom Pedro II já estava idoso, já estava doente, ele, inclusive, quem assina, né, a Lei Áurea é a princesa Isabel e não o Dom Pedro I, até porque progressivamente ele vinha entregando funções à princesa Isabel, que era a sua filha mais velha, era, portanto, a sua sucessora, até porque essa transição já estava sendo preparada. Por isso, né, o Dom Pedro II, com a família real, vai acabar sendo exilado e o Dom Pedro II vai morrer no exílio. Né? Não vai, nunca mais ele vai ter a possibilidade de botar o pé no Brasil. Uhum. A história do saco de terra é lenda ou será que aconteceu realmente? Não tenho elementos para dizer, mas eu acho muito possível, porque ao contrário do Dom Pedro I, que era um português que cresceu no Brasil, o Dom Pedro II foi um brasileiro que nasceu no Brasil, viveu toda a sua vida no Brasil e dedicou a sua vida para o país. Quer dizer, não há um momento da vida do Dom Pedro II em que ele não esteja trabalhando, né, que ele não esteja servindo o país. Podemos concordar ou não com uma série de coisas, mas o fato é que ele não é um servidor público, ele, na verdade é como se fosse o proprietário do país, pela condição do próprio império. Mas a formação que ele acaba tendo, por exemplo, Dom Pedro tinha uma formação muito mais autoritária. Ele foi formado no antigo regime em que o rei tinha poder absoluto. O Dom Pedro II ele já foi formado num outro quadro em que várias revoluções, golpes, né, etc., tinham limitado muito o poder real. Então, as monarquias que, vamos dizer assim, as monarquias que sobrevivem hoje são monarquias que estão adaptadas à democracia. Né, são assim, monarquias em que os monarcas e os herdeiros são preparados dentro desses valores. E é o caso do Dom Pedro II. Ele foi formado dentro de valores de respeito não à democracia, que não era o que existia naquele momento, mas de respeito aos demais poderes, né? De respeito aos próprios súditos, na construção da ideia de que o rei existe, de certa maneira, para garantir o bem-estar dos seus súditos. Ele não existe para que os súditos o sirvam como majestade, como autoridade, mas existe para que os seus súditos possam ser beneficiados pela sua sabedoria, pelo seu direito. Então essa é a formação que ele tem, e ele é um erudito. Então ele é um entusiasta das artes, da literatura, das ciências, né? Então ele é uma personalidade que tem, enfim, essa característica de alguém que serve ao seu próprio reino, né, ao seu vamos dizer assim, ao seu conjunto de súditos, e esse conjunto de fatores me leva a crer que essa ideia do travesseiro de terra no Brasil não é lenda, ele tem uma possibilidade muito grande de efetivamente ter acontecido pelo amor que Dom Pedro II tinha ao Brasil. Uhum. Será que as pessoas que o sucederam também tinham esse mesmo amor? Porque o primeiro presidente, em tese, foi Deodoro da Fonseca, ficou muito pouco tempo, faleceu logo depois. Né? Isso. E Floriano Peixoto era conhecido como um homem truculento, realmente ele era? Realmente era truculento. O governo de Floriano foi um governo sanguinário. Né? O próprio nome, né, da capital de Santa Catarina acabou sendo mudado por conta da repressão a uma revolta que aconteceu ali. Então
Desterro, o nome da capital, e depois dessa repressão, como forma de humilhação final, o Floriano manda falar, olha, essa vai ser a minha cidade agora, chamem de Florianópolis. Então é daí que vem o nome da capital de Santa Catarina. Então ele realmente era muito autoritário, sanguinário mesmo, para poder manter o poder, de repressão violentíssima sobre quem quis, e aquele momento realmente de instabilidade, né, até a consolidação da República, tanto que esses dois primeiros presidentes esse período vai ser chamado de República da Espada. Só que Floriano também era um monarquista, também era um ex-monarquista. A formação do Floriano também foi dentro do exército, dentro de uma perspectiva altamente aristocrática e elitista. Então, isso também está ligado, é lógico, é traço de personalidade, mas também está ligado à formação que ele tinha, que é o povo tem que obedecer, se não obedece tem que matar. O Exército fez muito isso também, né? Além da Guerra do Paraguai, o Exército sempre reprimiu muito os próprios movimentos sociais, movimentos reivindicatórios internos. Então, você também tinha essa mentalidade formada. E aí, só depois desses dois primeiros presidentes militares é que você vai ter finalmente aqueles civis, né, cafeicultores, paulistas, mineiros, etc., chegando finalmente ao poder, e é isso que vai acabar com esse período inicial instável e estabelecer ali uma estabilidade que vai durar 35, 40 anos até a Revolução de 30. Bem, o primeiro presidente civil vai ser Prudente de Moraes. E daí nós iniciamos um processo que ficou conhecido como República Café com Leite. Isso se aprende no ensino fundamental, quando paulistas e mineiros se alternavam no poder. Mas será que se alternavam mesmo? Para início de conversa, aquele poder centralizado na figura do imperador foi descentralizado de verdade ou ficou ainda nas mãos de muito poucos? A gente tem que pensar, quando a gente está pensando no século XIX e em boa parte do século XX no Brasil, nós estamos falando de uma concepção de povo que é muito restrita. Então, por exemplo, quem votava no Império, porque o Império tinha eleições, formava parlamento, né, tinha uma série de cargos que eram cargos de eleição, você tinha aproximadamente 10% da população adulta masculina que votava. No próprio Império surgiu uma regra que era assim, para votar você tem que ser alfabetizado. E isso foi mantido na República. Isso fez com que as eleições, ou a participação eleitoral acabasse caindo para 1%. Então, de certa forma, o final do Império ainda tinha mais gente votando, e era pouco, muito pouca gente, mas você tinha mais gente votando do que no começo da República. E isso é um conceito, né? Na verdade, é um conceito liberal. As pessoas hoje estão muito está na onda, né? Está na moda o liberalismo, mas tem alguns aspectos do liberalismo que também são bastante questionáveis. Se eu não me engano, é o John Stuart Mill que faz essa proposta. Existem dois tipos de cidadão. Você tem um cidadão ativo, que é o cara que é proprietário, que, portanto, tem interesses em manter a sua propriedade, em manter o seu negócio, em manter a sua capacidade, etc. E você tem um tipo de cidadão de segunda categoria, um cidadão não ativo, que é aquele que não é proprietário. Então, o cidadão ativo, nessa concepção, é aquele que tem direito à participação política. Tanto no Império quanto na República, esse conceito de povo, quer dizer, o povo é composto por todo mundo, ok, mas só quem exerce o poder político é a pequena minoria de pessoas que são proprietárias, né? A pequena minoria que tem condição de acesso a determinada renda. Então, o Império estabelece que a pessoa tem que ser alfabetizada porque a alfabetização era a prova de que a pessoa tinha poder econômico. Quem não tinha poder econômico, assim, salvo raríssimas exceções, não conseguia se alfabetizar. Então, não é por outra coisa, não é porque ler é importante para votar, não, é porque ler, no século XIX, significava ter tido acesso a poder econômico, era ser minimamente, vamos dizer assim, acomodado em termos financeiros para poder ter se alfabetizado. Isso acaba fazendo, portanto, que quando a gente pensa em república e pensa nessa descentralização do poder, a gente tem que lembrar que 99% da população está fora disso. Então, nesses termos, efetivamente houve uma descentralização. Em que sentido? Regional. Então, se o poder antes era centralizado no imperador e as províncias tinham pouca importância, esse é um dos fatores que leva ao enfraquecimento do império e ao fortalecimento da ideia de república, né? As pessoas que deram apoio e não se revoltaram contra a proclamação da República, estou falando dentro desse 1%, eram pessoas que estavam buscando mais poder político que se tornou acessível nos seus estados. Então, efetivamente, houve tanta descentralização que você não tinha partidos políticos nacionais.
cada estado tinha os seus partidos políticos. E a eleição principal era a eleição do presidente do estado. Não se falava governador ali na Primeira República, né? Até os anos 30, o que eu tinha era um presidente do estado. Essa era a eleição mais importante, era a eleição mais, vamos dizer assim, mais significativa. Mas o que a gente tem ali muito é o chamado voto de cabresto. Então as eleições elas ficam muito mais violentas até. Esses coronéis, né, os antigos barões passam a ser os coronéis. E os cronistas dizem, né, que na véspera da eleição o coronel preparava os coronéis preparavam a eleição, que era o quê? Contratar médico, contratar capanga, né, e contratar transporte. O transporte transportava as pessoas para irem votar. Os capangas batiam nas pessoas que não queriam votar, obrigavam as pessoas a votarem, obrigavam com pessoas de candidatos contrários, e os médicos iam lá para fazer os curativos ou para fazer o atestado de óbito. E isso era eleição na República Velha. Então foi um processo bastante conflituoso e o poder desses coronéis estava sustentado em quantas pessoas eles conseguiam mobilizar e quanta intimidação eles conseguiam fazer sobre as pessoas. Então, é evidentemente que isso não passa longe do processo democrático, mas em termos de poder, para esses grupos regionais funcionou muito bem, porque eles passaram a mandar nos seus estados. Esse revezamento entre paulistas e mineiros é mais uma metáfora, né? Porque quando você vai olhar, você não tem exatamente um presidente mineiro e um presidente paulista. Você vai tendo assim, de repente vem um presidente do Nordeste, aparece presidente de outras regiões do país, mas presidentes que eram apoiados, né, candidatos que eram apoiados por essa aliança de oligarquias regionais mais poderosas. E isso é o que deu, vamos dizer assim, apesar de todos esses conflitos, de eleições que eram conflituosas, deu a esse período determinada estabilidade que permitiu que houvesse aí o crescimento econômico, que houvesse o avanço de projetos de educação pública, a profissionalização cada vez maior das Forças Armadas. Então a gente tem que olhar também que muitas coisas que aconteceram positivas para o Brasil, elas aconteceram porque a República surgiu e porque determinadas coisas deixaram de ser tabu. Por exemplo, educação pública para todos. Isso era um tabu para o Império. E a República vai implantar. É lógico que ela não vai fazer tão profundamente quanto Uruguai, Argentina, né, que são países que vão universalizar a educação básica muito cedo. Mas esse passa a ser, vamos dizer assim, um objetivo, uma meta que é pautada para o poder do Estado. Então você tem esses aspectos positivos também e tem todos esses outros aspectos negativos que eu coloquei. Nós temos, num intervalo curto, de menos de 100 anos, dois regimes ditatoriais no Brasil. O de Vargas e depois a ditadura militar do golpe de 64. Nesse intervalo, nós tivemos uma experiência democrática ali de 46 aproximadamente, depois da queda de Vargas até o início de 64, quando em 31 de março tivemos o golpe militar. Na época, o presidente era João Goulart. Então, nós tivemos 4 presidentes eleitos, entre eles o próprio Getúlio Vargas. Então, demonstrava que ele tinha feito marketing de maneira muito eficiente. E, diga-se de passagem também, fez coisas muito boas para a população brasileira, pelo menos é o que muitos historiadores dizem. Né? Mas, ao mesmo tempo, havia sim um controle, uma centralização do poder e também, além dessa centralização do poder, havia um certo autoritarismo. A impressão que eu tenho, professor, é que durante a República, as pessoas que se aproximaram do poder tentaram tomar esse poder de assalto, como se a verba pública fosse delas. Né? Esse é um comportamento que vem desde o Império ou ele se constrói no Brasil República? E apesar de tudo que nós temos de ruim nesses últimos anos sendo divulgado desse conflito, a República ainda seria melhor do que uma monarquia parlamentarista? Eu vou falar uma coisa que pode ser meio polêmica, então as pessoas que estão assistindo relativizem um pouco isso. Eu acho que se o Brasil fosse uma monarquia, nós seríamos
mais sinceros em relação aos nossos vícios. A gente assumiria, olha, de fato, nós não somos iguais, de fato tem gente que é mais privilegiada do que os outros, de fato todos somos iguais, mas tem gente que é mais igual que os outros. Né? Porque eu vejo assim, a monarquia é isso, a monarquia é o privilégio, a monarquia é a definição de pessoas que são definidas socialmente, legalmente como melhores do que os outros. Que são tratadas de forma diferente. Então a gente escuta às vezes nos debates, por exemplo, no Supremo Tribunal, Vossa Excelência julga conforme o réu, seu julgamento muda porque o réu é outro. Isso é tipicamente monárquico, né? Porque a justiça, ela, inclusive pelo Código do Império, se tem um assassinato, 2 assassinatos, se um nobre assassinou, o tratamento dele vai ser completamente diferente do que se um pobre assassinou. Né? O rigor para o pobre vai ser muito maior. O que mudou do Império para cá? Né? Se eu sou nobre, entre aspas, embora eu não seja, né, legalmente, judicialmente nobre, se eu tenho dinheiro, né, o meu tratamento é muito diferente, até não necessariamente por conta de como o operador do direito trabalha, mas por conta de como o sistema funciona. Quer dizer, eu posso comprar a melhor defesa, eu posso, né, influenciar, fazer amigos e influenciar pessoas, né, com todas as aspas possíveis nisso aí, e acabar tendo, vamos dizer assim, ou não ser condenado, ou ter o meu caso tão atrasado, tão postergado, que eu acabo não sendo punido. Enquanto isso, o pobre, né, mesmo que ele não tenha comprovado a culpa dele, ele já está preso faz tempo. Né, até ele ser julgado, vai 10 anos que ele ficou na cadeia e pronto. Então isso é uma marca muito forte do pensamento monárquico, do pensamento imperial. Eu diria o seguinte, a nossa grande dificuldade na República é que nós não conseguimos nos republicanizar o suficiente. Tem um dito sobre a diferença entre existem várias diferenças entre argentinos e brasileiros e a gente adora fazer piada com isso, né? Mas uma delas é a seguinte: no Brasil, uma das frases mais típicas, você fala, agora eu cheguei no Brasil, você chega de avião de algum outro país lá e você é brasileiro, você volta para o país, você escuta essas frases e fala, agora eu tenho certeza que eu estou no Brasil, que é, você sabe com quem você está falando? Essa frase é uma frase aristocrática. Olha, eu sou um tipo de pessoa melhor do que você por algum motivo e tome cuidado comigo. E a frase do argentino, quando alguém fala assim, sabe com quem está falando? O argentino tipicamente vai responder, não sei e não me importa, e vai botar um palavrão no meio. Né? Por quê? Porque a noção de igualdade é muito mais forte, por exemplo, na Argentina, que tem 50, 60 anos a mais de república do que a gente. Né? E a sua própria Constituição foi republicana. Se eu não me engano, foi o próprio Rui Barbosa que dizia, né, o poder judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Mas, quando a gente para pensar, de uma forma geral, os poderes políticos, né, seja executivo, legislativo e também o poder judiciário, ainda tem muita marca desse aristocratismo, desse bacharelismo, desse ser doutor, né? Doutor é uma coisa tão importante, tal, mesmo que a pessoa nunca tenha feito doutorado, né? O importante é ser chamado de doutor, receber deferência, ser tratado diferente, como alguém, né, superior. Então isso mostra que a gente teve uma republicanização muito incompleta, o que tem a ver com aquilo que a gente estava dizendo. Quando a República foi proclamada, ela foi proclamada através de um golpe e as pessoas foram informadas pelos jornais no outro dia, né, que a República tinha começado e que o Império tinha acabado. Tem gente que passou 10 anos e não sabia que não tinha mais imperador no país. Quer dizer, não foi alguma coisa que veio, né, não houve o tempo, né, ou não se permitiu que houvesse o tempo de amadurecer essa ideia de igualdade que a República traz entre a população para fazer isso chegar no poder de alguma forma. Uma outra frase muito interessante, já desse período da República Velha, era de um dos presidentes de Minas Gerais, que ele dizia, façamos a revolução antes que o povo a faça. Então o que acontece com a nossa elite é que ela geralmente antecipa as revoluções que vão acontecer lá na frente, e aí muda-se tudo para que tudo fique igual. Então você muda tudo, muda os nomes, muda os cargos, etc., mas essencialmente as coisas continuam as mesmas em termos de relações sociais, distribuição de poder e de riquezas. Eu penso isso, eu acho que nós ainda somos muito monárquicos, né, e nós deveríamos ser muito mais imperiais, muito mais republicanos. A culpa não é do império, né, a culpa é de uma república que não vamos dizer assim, não conseguiu se implantar o suficiente, não só no poder do Estado, mas principalmente na mente das pessoas, na forma como as pessoas se relacionam
com o poder público e umas com as outras. A gente percebe muitas dessas coisas no nosso próprio cotidiano. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Foi um grande prazer, Ney. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Por tudo que foi dito nesse programa, podemos dizer pelo menos uma coisa: que neste 15 de novembro possamos nos tornar mais republicanos, no sentido adequado da palavra, mais justos, preocupados com a igualdade entre todos. Porque dessa forma é possível construir um país melhor. Eu acredito que só dessa forma, com o apoio da educação, é claro, com os investimentos necessários em educação, é possível construir um país melhor. Que o espírito republicano, o verdadeiro espírito republicano, possa ocupar a mente dos brasileiros daqui para frente. Um grande abraço e até a semana que vem.